Olá, eu sou a Rô Cândida e o Pod da Rô de hoje está super relevante. Nós vamos falar de um assunto que é a dependência emocional. Você conhece alguém que passa por isso ou você mesma aí de casa já passou por isso? E eu estou com a maravilhosa Adriana Lopes, ela é proprietária da ALG Saúde. Seja muito bem-vinda aqui no Pod da Rô, Adriana. Ai, muito obrigada. É uma honra estar de novo para a gente poder bater esse papo gostoso, falar de um assunto tão importante que está aí Super. acontecendo tanto para as mulheres quanto para os homens, Sim. né? Então é muito importante. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu que agradeço. Também fazendo parte desse time de sucesso, Letícia Marques, cirurgiã dentista, especialização em harmonização facial, que também está super em alta, né, Letícia? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com informações relevantes aí para o assunto de hoje. E na nossa telinha, Rafaela Felipeto, psicanalista. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Agradeço o convite de vocês. Espero conseguir também, assim como a Letícia, assim como a Adriana, contribuir para os conhecimentos aí e ajudar muitas pessoas que estão passando por momentos não tão fáceis. A pergunta que não quer calar. Você já passou por um relacionamento desse? Um relacionamento Sim. abusivo vindo da minha dependência emocional, Sim. só 2. Nossa. E você, Rafa? Você, Letícia? Já passei. E você, Rafael? Na verdade, não. Ainda não. Eu já passei um semi. Que hoje, né, vendo os sinais, né, as características do que eu já passei também. Mas vamos pegar o testemunho da Adriana. Como que foi? Como que desenvolveu? Na verdade, como que você viu que você estava passando por isso? Na verdade, Rô, é muito comum. É muito comum, porque quando a gente fala em dependência emocional, o que vem de dependência emocional? As pessoas, elas não conseguem entender, mas ela vem de traumas lá da infância. Passa por um trauma, um abandono, passa alguma coisa por autovalorização, a criança não consegue entender, a percepção da criança é diferente e ela vai acumulando isso durante a vida. Quando chega na adolescência, que começa aquelas paqueras, começa a parte do relacionamento, pronto, se ela já tem uma dependência emocional, vai aceitar e é muito mais fácil um abusador chegar perto da pessoa dependente emocional. Porque o dependente, a gente fala muito, quando a gente fala de abuso, a gente fala muito de narcisista, né? Sim. Então ele chega cheio, como um anjo. Ele chega cheio de flores, amor, amor eterno, gerando amor eterno. E quando isso acontece para o dependente emocional, o que ele precisa? Atenção, valorização, amor. Então chega de uma forma muito forte, muito forte. E quando começa a desvalorização, o dependente emocional ele tem muito medo de ser abandonado. Ele tem muitos ciúmes, ele tem... Isso não só relacionamento, tá? A gente vê muito assim, com família, amigos, né? A gente vê muito isso. Então, quando ele chega nesse relacionamento e começa a parte do descarte de desvalorização do narcisista, sofre muito. Porque ele já sofre pelo trauma que ele tem, ele já sofre por não entender, por ser dependente emocional, e sofre a desvalorização. E comigo, como eu brinquei, foram 2 relacionamentos. O primeiro, acabou o relacionamento, eu não entendi que era abusivo. Eu entendia que eu era culpada, né? Porque a minha dependência emocional era tão forte, eu tinha tantos traumas que eu não tinha me curado ainda, que eu entendia que eu era culpada. Então o relacionamento acabou porque eu era culpada. Nesse segundo relacionamento, daí eu já consegui identificar. Só que eu demorei para identificar na parte da desvalorização. Porque eu ainda tinha aquele resquício de não ter feito o tratamento da parte dos traumas, da parte da minha dependência emocional. E daí foi mais forte. Porque eu consegui identificar, só que eu não conseguia sair. Porque o dependente não consegue sair. E como que você fez? Muita terapia, né, Rafaela? Eu comecei com a parte da regressão. Eu já trabalhava com a parte de hipnose. Já faz isso lá na sua clínica? Isso.
Então, daí a gente fez a parte de ressignificação, né? Fui profundamente na parte de hipnose para saber, para tratar na raiz a minha dependência E emocional. você descobriu as suas dependências emocionais? Sim. Você pode falar? Sim. Olha, eu tive vários momentos, né? Eu tive um momento de luto, que eu tinha uns 12 anos mais ou menos, então, né, perdi uma pessoa da família. E para mim foi muito forte, porque eu tinha uma ligação muito forte com E ele. foi seu irmão. Isso. Então, assim, me doeu muito, porque eu não conseguia entender o porquê daquilo tudo acontecendo. Sim. E depois eu fui mais algumas coisas assim, com 8, 7 anos, 5 aninhos. E a percepção da criança, Rô, ela é assim, a mãe demorou para chegar, pronto, me senti abandonada. O amiguinho foi embora, me senti abandonada. O pai ou a mãe não reconheceu alguma coisa que eu fiz. A minha percepção foi muito grande de falar, nossa, eu não estou sendo reconhecida, não estou sendo valorizada. Então, isso foi acumulando conforme, como se diz, quanto mais a gente vive, quanto mais fora tem, mais dentro vai ficando. Então, assim, eu fui em vários momentos da minha infância. Depois eu fui nos momentos da adolescência, as paqueras, né? A gente não se acha suficiente, não acha bonita, minha amiga é mais bonita que eu. Cabelo né? dela, O cabelo dela é diferente, ela é mais alta, é mais baixa, o né? corpo. E eu quero paquerar aquele, mas aquele lá já tá ocupado. Então, só vai fazendo o quê? Vai só potencializando aquela dor, aquele trauma, aquela insegurança, né? Então, ao invés de eu entender e ter ajuda na época de vamos valorizar, vamos fazer alguma coisa que você gosta, olhar para você, se priorizar, não, eu fui só reforçando. Então, quando eu entrei no relacionamento abusivo, eu fui com tudo. Eu fui com tudo, porque tinha alguns traumas que não estava ressignificado. E hoje, depois de ressignificado, se a pessoa olhar para mim, Você já sabe. para me paquerar, o posicionamento que a pessoa vem do vendendo amor eterno, eu já viro de lado e falo, ai, por favor. Não, 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 porque. Me economiza. Né? Mas, gente, isso tá. Você viu esses dias na internet um caso que eu fiquei horrorizada? Uma mulher achou que estava conversando com Sylvester. Não, não é. Era o Com Brad, Pitt, Pitt. eu vi. Não, gente, isso é abusivo. Sim, Olha o ponto que o ser humano chega. Você acha que você vai estar Pois é. recebendo o WhatsApp de um cara desse? Não, e a pessoa que se deixa levar, não vamos dizer que, não tô ridicularizando a pessoa que caiu num golpe desse, né? Todos nós estamos sujeitos, mas a pessoa também tem coisas a tratar nela, né? sim. É a carência, né? Sim, é a Carência emocional, Sim, isso a aí. carência, a identificação, né? Sim. Como que ela vai identificar? Como que ela vai, né? Como assim a pessoa não que não possa uma pessoa tão importante, tão famosa vir conversar com ela? Pode sim. Mas para entender o contexto do assunto ali, de saber que é um golpe, que é uma mentira, que está sendo enganada. Então, Na a pessoa. verdade, tudo isso, ela entra na imaturidade emocional. Normalmente essas pessoas, elas têm baixa tolerância ao sofrimento, baixa tolerância à frustração e uma ilusão de permanência, assim, absurda. Então, essas pessoas, elas acreditam realmente que aquilo está acontecendo. O que é ilusão de permanência? Não, imaturidade de. É você ter uma ilusão daquilo que você está. Por exemplo, a pessoa está te prometendo mundos e fundos. Você está naquela ilusão, igual a mulher. Ela estava na ilusão do Brad Pitt. Ela Sim. realmente estava acreditando naquilo. Sim. Mesmo que você chegasse para ela e falasse assim, olha, isso é loucura. O Brad Pitt não é assim que funciona. Não dá. Ele é uma pessoa conhecida, é uma pessoa pública, é uma pessoa que tem inúmeras situações que não vão ser compatíveis com a mulher que estava passando por isso. Só que ela está naquela ilusão de que a coisa é dela e ele realmente está apaixonado por ela e ele realmente quer aquilo com ela. Sim. E quando a gente está na dependência emocional, que eu falo assim, que eu sou a emocionada, né?
Antes eu era emocionada, né? A gente realmente acredita, né? Acredita em tudo. Uma palavra de amor, de carinho. Você, É porque a gente uau! precisa disso, né? A gente Sim. precisa, né? Ai, como você tá linda. Ai, eu te amo. Você é maravilhosa. Você é a mulher da minha vida. Isso enche a nossa bola. E a gente acaba acreditando, né? Acredito, Acredita, porque isso é da mulher, né? Sim. acredito. E o homem também, O homem também acredita? também acredita. Existe, né? Homem que sofre igual relacionamento abusivo? Nossa, e Sim. como tem, É? Pô, tem. Muitos, muitos, muitos. muitos, muitos, muitos. E você, Letícia, já passou por isso na sua vida? Já passei. E é bem o que a Adriana falou. A gente ainda sai, a gente até consegue detectar quando tá dentro de uma situação assim, mas é muito difícil sair, porque você realmente acredita que aquilo é o melhor que você pode ter, Que nada mais vai acontecer na que sua nada vida. supera aquilo, que aquilo é o melhor, que não tem coisas novas pra acontecer. E ainda quando você finalmente consegue sair da situação, você ainda tem que tomar cuidado para que você não se sinta culpada da situação. Igual a Adriana acabou de falar, que ela se Exatamente. sentia culpada pelo término do Sim, relacionamento. sim, porque você... Inclusive a Adriana e a Rafaela, a gente fez um trabalho conjunto para que eu saísse com o mínimo de sequelas possíveis. Mas sozinha, E você precisou de ajuda da psicanalista. sim, tanto da Rafaela quanto da Adriana. Eu cheguei a fazer regressão com a Adriana, foi muito bom. E você conseguiu também identificar as suas emoções? Sim, eu acho que no meu caso, eu não sei se a Adriana vai concordar comigo, mas quando a gente fez, eu senti que assim, eu sempre falei pra ela assim, eu não tenho problemas na minha infância, não tenho questões pra resolver, porque os meus pais sempre foram os melhores que alguém pode ter. Mas na verdade, por exemplo, meu pai, motorista de caminhão, a condição do próprio trabalho dele afastou ele não só de mim, mas da minha família, da minha casa, né? E pra mim, quando a gente fez a regressão, eu vivi várias situações de abandono, em que eu, como criança, me senti abandonada, mas quando, na verdade, meu pai precisava sair, passar 40 dias fora, porque ele estava trabalhando. Então, assim, são coisas que a gente guarda de forma totalmente diferente. E quando eu fiz a regressão, eu consegui entender o que isso afetava nos meus dias atuais. E a gente nem imagina que é isso, né? São Não. tão coisinhas, né? Tanto é que se alguém falar dos meus pais, agora imagina, foram os melhores pais que eu poderia ter. Sim. Mas a questão é essa, não foi uma coisa proposital, não foi uma coisa que foi feita para o meu mal. Era uma condição da nossa família naquela época. E depois do tratamento que você fez na LG e junto com a psicanalista, hoje, se você entrar num relacionamento abusivo, você já consegue identificar? O alerta liga assim, bem antes da gente chegar no fundo do poço. Fica a dica para você que está passando por um relacionamento abusivo. A LG Saúde e a Rafaela Psicanalista, tá? Não sofra mais. Não é? A gente tem a oportunidade, tem oportunidade. Tem as conseguir ferramentas. você tratar. Você é mulher e homem, tá? Não é só mulher, não, que a gente acabou de relatar aqui, que homem também passa por isso. Na verdade, essa dependência emocional que a pessoa causa, tanto na Adriana como na Letícia, foi bastante difícil, porque as promessas, os vínculos que a pessoa trazia para com ambas foram difíceis de soltar, sabe? Elas acreditavam naquilo. Expectativas foram criadas. Exatamente, as expectativas eram criadas. Então a pessoa chega, fala: não, eu vou mudar, não, eu vou agir de forma diferente. O E você que narcisista, está né? de fora, você vê que realmente aquilo não vai acontecer, que não vai haver uma mudança, que não vai haver uma melhora. Só que para que você consiga fazer com que a pessoa enxergue isso, para que você consiga fazer com que a pessoa tenha essa percepção, é um dia de cada vez. É a minha Eu odeio quando ela fala isso. Porque se tem uma coisa que a gente não tem é paciência. Não. Pois é um dia de cada vez. Mas sabe o que é bom nisso? Porque não é fácil. O bom disso é que quando você faz um tratamento desse tipo que a Adriana, que a Rafaela oferece, você passa porque parece que é uma coisa muito evidente. Fala, peraí, mas o que essa pessoa tá falando não condiz com o que ela tá fazendo. Só que é evidente para quem tá de fora.
quando você começa a fazer exercícios e colocar em prática, você observar isso, aí você passa a ver isso com pessoas próximas do seu círculo social, de da uma sua outra convivência. forma. Você vê com um olhar mais crítico e menos ingênuo, vamos dizer assim. É que, na verdade, o abusador, a primeira coisa que ele faz, ele dá aquele amor eterno, né? O love bomb, que a gente fala do narcisista, vamos dar esse exemplo. E quando ele vai tendo o controle da pessoa, a primeira coisa que ele faz são afastar as outras pessoas. Então, afasta a vítima da família, dos amigos, dos processos diários, né? Eu gostava muito de fazer esporte, quer dizer, já começa a não ter mais tanta regularidade. Eu gostava de fazer pintura, já não vai mais nas aulas de pintura. Eu gostava de me reunir com as amigas. Já ele vai manipulando e tirando a pessoa do convívio social. Então, a gente não consegue lidar e entender, porque você fala assim: como que eu vou sair daqui? É o meu amor. Como que eu vou sair daqui? Ele é bom para mim. Mas ele te dá migalhas, mas ele é bom para mim. Olha, ele faz isso e isso de bom. Porque a pessoa não consegue entender o abuso tão forte. E daí acaba fechando, fechando, e para sair é muito, como se diz, é terapia, é autoestima, resgatar a autoestima, fazer coisas diferentes, mudar a rotina, né? A gente até brinca, né? Uma rotina implantada em 21 dias vira hábito. Então tem que fazer todo isso e ter acompanhamento mesmo, porque a gente vê pessoas indo para depressão, nós vemos suicídios, nós vemos crise de pânico. E tá super em alta isso, né? Muito, porque assim, e os meninos, quando eles sofrem esse tipo de abuso, eles não conseguem entender tanto, porque fica aquela coisa assim: o social do homem não pode chorar, não pode sofrer, né? Não pode. O E homem ele, não chora. e eles acabam se fechando mais ainda para contar que ele sofreu isso. Porque quando você tem o abuso e você tem a dependência, o que acontece? O abusador, ele vem manipulando, mentindo, enganando de uma forma que a pessoa acredita que ela é errada. A pessoa acredita que ela está fazendo errado. E você fazer, entender e ter essa percepção de entender, onde que vai? Vai na criança. Vai naquela criança que foi abandonada, que se sentiu abandonada. Mas eu vou ser abandonada de novo? Eu já senti isso uma vez, mas eu vou de novo. Porque a percepção da criança é muito intensa. Então, vem lá na hora que você está sendo abandonado, mas eu vou sentir isso. Não, isso dói. Eu não quero sentir isso. Então, eu acabo aceitando tudo. Você falou uma coisa aí, autoestima. Como que fica? Olha, Um fica. K. No chão. No chão. A pessoa perde totalmente a autoestima. Ela não tem vontade, ela não tem mais autocuidado. Primeiro, que ela não consegue se ver mais. E segundo, que ela não consegue mais se cuidar. Ela se sente tão culpada, porque quando o abusador, ele vai mudando o vestimento da pessoa, cabelo, não precisa disso não, não precisa se arrumar que não, esse brinco é muito grande, esse brinco é muito pequeno. Então vai Ele confundindo. manipula, né? Sim, e vai confundindo a pessoa. E daí ela vai se deixando. Ela vai se abandonando. Ela, né? Rafa? Não, Vai se, pode falar. vai se deixando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entrar num relacionamento para você fazer um tratamento é a identificação para autoestima. Vamos identificar o que aconteceu? Vamos ver como que tá o sofrimento? Vamos olhar para você? Porque você é aquela história que eu falo assim, tem gente que vai embora e traz a gente de volta pra gente. Então, é trazer essa pessoa de volta, né? Exercício físico, terapia, sair com os amigos, resgatar a vida ativa. E outra coisa também, pegando o gancho da Adriana, que é muito importante salientar, que é realmente, assim, de suma importância que você vá atrás de ajuda quando você percebe que você está numa situação difícil, tá? Até porque isso pode trazer malefícios, assim, inacreditáveis. Vamos colocar assim, que você tem uma filha e você está passando por essa situação e essa filha que está dentro da sua casa está vendo isso. Ela está acompanhando esse sofrimento. Ela pode amanhã, depois, ter um outro relacionamento e acreditar que ser maltratada, que ser deixada de lado é normal. Mas a minha mãe, aconteceu isso com a minha mãe. E estava tudo bem. E repete a história. Não, assim.
né? Repete a Uhum. história, acaba repetindo a história. Exatamente, acaba repetindo a história. Então, é importante que você vá atrás de ajuda, que você busque alternativas. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Não é fácil. É aquilo que eu digo. É um dia de cada vez sempre. É o Não é primeiro fácil. passo. O Você primeiro vai passo é o chorar. mais difícil. Exatamente. Você vai chorar. Tem dias que você vai achar que não vai ter alternativa nenhuma para você mais. E eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes assim: quando você está no olho do furacão, você não vê saída para lado nenhum. E você acredita nisso, que não tem saída, tá? Mas acredite, tem saída. Só que é aos poucos. E é demorado. É demorado. Com a hipnose, quando a gente faz atualização de memória, a gente dá um passo muito grande. Quando eu consigo ver, eu tenho uma paciente que, gente, é incrível a história dela, assim, como a retomada dela foi muito rápida, foi muito forte. Porque ela tinha um relacionamento, ele escondia tudo dela, ele pediu ela em casamento. No dia que ele pediu ela em casamento, ela descobriu que ele tinha uma outra família e tinha filho. O Misericórdia. filho tinha o filho tinha um aninho e ela tinha 3 de relacionamento. Tipo assim, ela se acabou, ela não conseguia entender. Como assim? É. Né? E daí ela foi com a psicanálise junto, foi trabalhando e tal. E daí a gente voltou. Aquela dor intensa que ela sentia, a gente conseguiu voltar alguns anos da vida dela, que ela conseguiu atualizar a memória ali e conseguiu mais facilidade entender o que estava acontecendo, que a culpa não era dela, porque ele inverteu tudo. Ah, eu fiz isso porque você não fez aquilo, eu fiz isso porque você deixou de fazer tal coisa. Então ela se sentia culpada dele ter uma outra família, dele ter tido filho, ter traído. Então, nossa, eu não aceitei o pedido de casamento. Eu acho que eu preciso dar uma chance para ele. Né? Olha como que faz com a mente da pessoa. E quando a gente atualizou as memórias dela, lá da infância, dos traumas que ela tinha, hoje ela consegue olhar para ele e falar assim: olha, vai ser feliz, a culpa não é minha, eu me escolhi, eu quero ser feliz e você é assim. Ela conseguiu entender que ele é daquela maneira. Então foi assim, foi incrível. O resgate dela foi assim. Então eu falo assim, a atualização de memória, ela é muito importante. Porque se a gente cai na dependência emocional com a manipulação, a gente não consegue sair. Ela fica muito mais confusa, né, Rafaela? Ela fica muito mais difícil para sair. Ela fica mais difícil porque você além de todo sofrimento, você se culpa, você se condena. Ah, mas você foi errada, mas você poderia ter feito diferente. Mas se você tivesse feito assim, ele teria gostado mais de mim. Ou ela, né? Ela teria gostado mais de mim. Né? Se eu tivesse feito uma viagem, de repente, do jeito que ela me pediu, ela ia me amar mais. Entendeu? Então a E não é pessoa. assim que funciona, né? Aham, e a pessoa acaba se culpando, Exatamente. porque ela vai induzida, ela vai tanto tempo sendo manipulada, porque o abusador, ele é um tipo de pessoa que ele mente e manipula o tempo inteiro e ele não dá espaço para que a pessoa entenda, para que a mente da pessoa identifique o que ele está fazendo. Eles têm o dom da persuasão. Aham. Exatamente. Tanto é que quando termina o relacionamento, as pessoas olham e falam assim, porque ele se vitimiza. Sim. E daí as pessoas olham e falam assim: nossa, a outra lá foi errada. Olha o que fez com o coitadinho. Ou com a coitadinha. Entendeu? Então, Gente, ainda tem isso ainda. isso confunde muito no resgate. Isso confunde. Então, eu gosto de entrar muito com a atualização de memória da hipnose, porque daí você vai direto na origem do problema, você vai na raiz do problema. Então, você identificando a dependência emocional, você atualizando a memória, o teu processo de cura e de resgate é muito, muito mais fácil. E assim, já que você está falando sobre hipnose, quantas sessões tem que fazer? Eu sempre indico 4 sessões. A gente faz 4 sessões. Se precisa um pouco mais, às vezes a pessoa precisa, mas alguma coisa ficou, mas 4 sessões para uma queixa inicial, eu acredito que já assim, é o que eu tenho feito, é o que dá resultado. Já na terceira sessão a gente já vê muita coisa assim que já mudou, já atualizou, a pessoa já tá caminhando diferente, já Tipo identificou. assim, tirou o fardo, se Sim, libertou, né? sim. aham. Volta, start a zero. Atualizou, porque a criança tem a percepção muito intensa, né? Então, quando a gente pega a nossa criança lá e fala assim: vem cá, vou te acolher, vou te amar, você é amada, sobreviveu tudo isso, o daqui pra frente se torna, muda.
né? Você muda a sua vida. Ah, não, mas como que muda? Mas você muda, você evoluiu, você vai evoluindo. Você vai colocando coisas dentro de você que são mais primorosas. Você vai fazendo melhores, as escolhas são melhores, né? Você escolhe um livro, você escolhe um assunto diferente, você escolhe lugares diferentes, né? Conhece pessoas, você se permite conhecer mais pessoas. Então você muda todo o contexto da sua vida e você evolui, né? Vai melhorando, vai se gostando, vai se aprendendo a se conhecer. A gente entra na parte do autoconhecimento mesmo. É incrível, né? Muito, muito legal. E falando de autoestima, harmonização, tem tudo a ver, né? Ah, Heitor? é engraçado porque, como dentista, eu recebo os pacientes no consultório e a gente fala muito de tratamento humanizado, tudo, então não é só sentar na cadeira, fala o que você quer fazer, faz e tchau, vai Você embora, faz né? um protocolo de atendimento específico para cada pessoa, Sim. tanto homem como mulher. Isso, é importante que a pessoa, quando ela te procura, é porque ela tem uma queixa Sim. principal, né? Tem algo que incomoda ela, assim, em específico. E às vezes, pra gente resolver aquilo que incomoda ela especificamente, não dá pra ir direto ao ponto. A gente tem que fazer um protocolo e tal pra entregar o resultado que a paciente quer, né? E as pacientes chegam com as mais diversas queixas, né? Às vezes tem mulheres lindas que sentam lá na cadeira, mas justamente por estar passando por um problema desse, se acham um lixo, não tem. Baixa estima. Exatamente. Lá no chão. Lá no chão. E é importante que as pessoas saibam que cuidar da aparência vai além de estética, né? Tem gente que avalia isso como futilidade e tal, mas não é. É saúde também, O né? autocuidado, né? O autocuidado. Se olhar de novo, né? Se olhar e Exatamente. se amar de novo, né? E o fato da pessoa buscar esse recurso, dar esse primeiro passo, já é um grande avanço, porque ela está se voltando para ela mesma, né? Então, essa parte da harmonização é a parte que eu mais converso com as pacientes, elas expõem muitas A vezes vida. situações domésticas delas e tal. E é aí que, assim, como eu fui muito bem amparada por essas duas profissionais, é aí que eu falo, olha, vamos falar um pouco além da estética aqui? Você tá precisando cuidar, porque, por exemplo, é igual o paciente chega para mim com bruxismo. Uhum. Eu vou fazer para ele uma placa interoclusal para proteger os dentes. Só que qual que é a causa do bruxismo? É psicológica. Então, a etiologia do bruxismo é psicológica. Estresse, alteração brusca de rotina, ansiedade, insônia. E é aí que eu falo, olha, você tem que tratar a parte psicológica também, porque a placa só vai proteger o seu dente. Então, é um conjunto de abordagens, né? O paciente procura, querendo estética, a gente faz o protocolo e tudo, mas ela tem que tratar o que tá na cabeça dela também, o que levou ela até aquilo. E eu gosto bastante de trabalhar com a Rafa e a Adriana também, porque eu indico, falo, ó, conversa com essa pessoa, você vai se sentir melhor, porque tem que ter um acolhimento, assim, né? Nossa, muito legal isso aí. E é importante, assim, que a pessoa, com o tratamento dela, que ele vai procurar, eu quero, né, botox, eu quero melhorar uma ruga aqui, alguma coisa ali e tal, quero mudar isso aqui. Com o tratamento, o protocolo que ela faz, a pessoa faz assim, opa, peraí, eu preciso me olhar diferente. Eu preciso. Daí acaba sendo um viciante, né? Da gente quer uma pontinha no nariz, a Não, gente quer um pedacinho de boca aqui. E outra, você cria uma Então, né? rotina, você cria uma rotina de cuidados, de né? É um cuidar. caminho sem saída. E é sempre assim, você é uma mulher linda, É. você precisa ser amada, você A gente só precisa resgatar ela, estar Dani. bem. Exatamente. Então, você é um cara, poxa vida, você é um cara estudado, você é um cara que tem noção das coisas, você sabe o que você quer para sua vida. É um paizão, é um cara assim que tem organização, tem disciplina. Então, poxa vida, por que não? É Não o só as cuidado. mulheres, os homens Os também homens também. Sim. E Mas com- precisam ser eu conheço resgatados, porque vários que tem se alguns cuidam. que você pega aqui, que, menina, eles estão assim, um cara. E como você sai de um relacionamento desse devastado, né? Só aquele tempo que você tá usando, que você tá dispondo pra cuidar de você, pra se comprometer a fazer parte do tratamento em Exato. casa. Aí, por exemplo, chega lá, mulher jovem, tudo, e ele falou que eu tô um caco, que minha cara tá parecendo um mapa mundi de tanta mancha, que eu tô parecendo maracujá. A gente vai lá, gaveta. não é nada daquilo, mas foi aquilo que puseram na cabeça Sim. dela. A gente faz um botox só de não ter aquela marquinha mais aqui que incomodava.
volta outra pessoa. Sim. Sim, Vixe, eu amo precisando Botox. ir lá na Letícia. Ó, eu amo Botox. Botox é vida. Vicia. Vicia. Não, vicia, e é como ela falou, né? Ela falou assim, é o tempo que você dá para você mesma. E quando a gente fala do tratamento da parte do resgate, é exatamente isso. É o tempo que você passa sozinho, na tua solitude, se descobrindo novamente, né, o autoconhecimento, escolhendo as coisas, porque o relacionamento abusivo, muitas vezes a pessoa perde até aquela a parte de escolha. O que Ela você quer perde- jantar Ai, hoje? tanto faz. Você não sabe se é pizza ou se é um lanche. Você não sabe se é uma comida japonesa ou se é um macarrão. A pessoa perde isso. Tem Ela não situações tem que mais. você não escolhe a sua roupa. É. Ai, Você E- coloca a roupa, ai, troca que tá Tá muito. feio, tá curto, tá. Tá Você expondo coloca aqui. a roupa e fala assim, meu Deus, será que ele vai reclamar? Nossa, se ele me vê na rua? Ou, nossa, será que o tempo todo com medo, o tempo todo com esse fantasma e por maioria trás? das mulheres que eu conheço, assim, não todas, né? Algumas que eu já tive a oportunidade de conhecer, quem acaba com a autoestima delas são os esposos ou os namorados. Sim, Você tá são. gorda, você tá horrorosa. Olha, você vai assim atrás de mim. Olha aquela lá que linda. Gente, Exato, isso é o que mais tem, comparação. não é? Uhum. Comparação. Aí vai minando a mulher, né? Ela se sente um lixo, mas tá ali. Isso, né, Sim. acontece muito. Sim. Hoje em dia, então, principalmente. E a mulher, ela começa, ela que é bem resolvida, que ela entra nisso, ela fala assim, não me afeta. De Afeta. jeito nenhum. Só que Claro que é. gradativamente vai sendo repetido várias vezes. Ela vai ficando, ela vai Ela se coloca em entendendo dúvida. que ela realmente não é aquilo que ela era resolvida, que ela era bem. Porque o abusador, ele sempre pega, a vítima dele sempre é alguém com muita luz. É uma pessoa que está na sua fase melhor, porque ele precisa ter aquilo de suprimento, ele precisa destruir a vida do outro. Então, a pessoa fala assim: não, comigo não acontece isso, não. Tá tudo bem. Daqui a pouco a pessoa, você vai vendo. Se você pegar uma cronologia de fotos, você pega da pessoa no começo do relacionamento, no meio e no fim. Gente, é drástico. Não, É é horrível. terrível, é terrível. Por essas falas, quando ele já começa a te agredir verbalmente, você já identifica que é um relacionamento abusivo. Sim, depois. Só que daí a pessoa tá tão cega já que não O- consegue identificar. Sim. O dependente emocional, às vezes ele pode até desconfiar, mas na cabeça dele é assim: eu estou errado. O que eu fiz de errado para ele fazer isso? Hoje eu consigo falar, não, calma aí, não é bem do jeito que você tá pensando. Mas antes eu pensava, não custa nada mudar isso aqui. Posso mudar essa conduta, posso trocar essa roupa, posso agir assim, posso fazer tratamento tal. Pra agradar a pessoa que tá ali Vai se te adaptando. exigindo tudo aquilo. Então, por isso que é importante esse tratamento psicológico, esse tem acompanhamento. também o outro lado, né? Porque você está todo mundo falando da questão do homem, falar que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Tem homens também que chegam para você e falam assim, não, mas você está bonita do jeito que você está. Não, mas é que eu queria fazer um botox aqui, eu queria tirar o peito, eu queria colocar silicone, queria, enfim. Não, mas você está bem do jeito que você está. Ou seja, fala isso para a mulher, aí na rua olha para outras, valoriza as outras que são bonitas, as outras que isso, as outras que aquilo. Acaba não Então, deixando ela participar de uma mudança que seria bom para ela, de autoestima para ela, né? exatamente. Acaba proibindo. Aí, quando esse relacionamento termina, para você resgatar essa pessoa, é muito E sabe mais. uma coisa que é rara de acontecer, mas eu já vi homens que se sentem desvalorizados pela mulher e que falam assim, não, eu sinto que minha mulher não valoriza o esforço que eu faço pela minha família, nada do que eu faço tá bom. Ela fica me comparando com o fulano que treina na academia com ela, porque eu não faço academia. E aí a sociedade já impõe uma cobrança, né? Sim. Assim, hoje é menos, né? Essa luta pela igualdade e tal, mas assim, ainda existe, né? E o mundo é machista, né?
E aí, às vezes, é isso que eu falo. Eu, como dentista, às vezes aquela cadeira passa a ser um divã, né? Que a gente escuta coisas que a gente não pergunta. E aí fala, poxa, mas por que você tá frustrado? Assim, porque acontece isso e isso. A gente recebe o paciente achando que o problema é um dente, é uma ruga na testa. E o problema é bem mais a fundo que isso, né? Então, é raro acontecer, é que a Rafa citou a questão de homem, né? É raro acontecer de homens também serem cobrados dessa forma e tá dentro de um relacionamento tóxico. Eu não sei, vocês vão saber falar mais que eu, que eu muito. vejo pouco ali, né, na minha experiência, mas vocês que são terapeutas trabalham nisso, né? Sim, muito, muito. E muitas vezes o homem, a gente vê a dificuldade dele maior de sair, porque ele coloca como de honra, né? Sim, Ele coloca a igreja, ele coloca o pai de família, ele coloca, então, às vezes, ele tá sendo manipulado, ele tá sendo traído, tudo ali está acontecendo em volta dele, mas eu sou o provedor da casa. Eu sou cuidando da casa. Então, é muito mais difícil ele e sair. acho que pro E homem muito admitir mais que precisa difícil de ele ajuda. reclamar, porque daí ele vai falar assim, nossa, como que eu vou falar que eu tô passando abuso? Se eu sou o provedor, se eu. É cultural, porque os meninos também tiveram traumas. Os meninos também Sim, têm a dependência emocional. só que eles não choram, né? Então é mais difícil de se abrir. A Na gente já. verdade, na verdade, eles choram, mas não é que nem mulheres. As mulheres se reúnem. Ai, amiga, já chora, né? É, Os meninos não, os o meninos vão homem pro não. futebol, eles vão pra tomar um chopp, Pro homem né? admitir que ele precisa de ajuda já é difícil. Então, quando eu conheço um homem que faz terapia, Fala assim, ótimo. ótimo, assim, fala, você é evoluído, porque já é difícil pro homem admitir que ele precisa de ajuda. Às vezes ele admite, ele sabe que ele precisa de ajuda, mas ele tem vergonha de buscar. Então, deve ser difícil pra Muitas vocês vezes a a vergonha, né? evolução com os homens no Não, tratamento, né? e Com mulher deve ser muito mais fácil. sim, mas isso acarreta também quando a pessoa, o homem chega até você na terapia, por exemplo, a mulher chora porque está doendo, chora porque ele se sente um fracassado. Ele chora assim, Ele mesmo faz uma cobrança social muito mais pesada em cima dele, exatamente. muito mais, né? E assim, eu não sei se a pergunta que eu vou fazer tem a ver. Por que que o homem trai? Mulher também trai. Não, É, mas o homem na trai verdade, na mais. verdade, Não, na verdade, na verdade, traição, pra mim, traição é escolha e desvio de caráter. De ambos os Então, sexos. de ambos os sexos. Então Mas o homem trai mais. a pessoa vai procurar, a pessoa vai procurar um prazer instantâneo fora daquilo que ele tem a vivência dele, mas é porque é dele. Né? É lógico que se a gente for ver, tem muito mais coisas sociais, tem psicológicas, né, Rafa? Tem transtornos, tem. a gente. Mas daí Mas hoje em assunto dia, para outro pode. É outro assunto, é só um mas hoje em spoiler. dia está bem equilibrado, tá? Hoje em Tá? dia, as mulheres elas estão traindo tanto quanto os homens, Nossa. tá? E assim, o marido sai de casa, vou fazer tal coisa, chama. Gente, eu tenho pessoas que eu conheço que trouxeram a pessoa para dentro de casa. Na verdade, a pessoa Então, começa a não se curar e a insatisfação começa a achar que ali é exatamente, melhor. Aí eu vou ficar com aquela exatamente. pessoa porque ali é melhor. Não, gente, não é melhor. Né? Porque o que você. Só troca Ó, já tá aí o O próximo próximo pode. traição. Quem trai mais? E por que que trai? E como tratar a causa da traição? Já tá um spoiler aí. Ó, mais um spoiler também que eu vou dar aqui. O narcisista, ele não acredita, tá? Que ele está errado em trair e É mentir. normal pra ele. Então, ele não vai tratar. É uma pessoa que não vai buscar tratar. não. Eu tenho É porque tá pacientes. errado é a parceira. Eu tenho pacientes que ele chega e fala assim: olha, eu tava numa fase muito ruim do meu casamento, tal, eu traí e me arrependi. O que que eu faço para resgatar? Como que eu faço, tal? Então, são pessoas que realmente reconheceram um erro e eles querem preservar a família ou preservar os parceiros que estão juntos, né? Agora, aí já vamos fazer o spoiler. O narcisista não, ele acha que ele tem que experimentar tudo mesmo porque ele tem que ter várias fontes de suprimento. Então, o Nossa. sexo é a primeira coisa deles, porque eles têm um aqui, outro, então é muita infidelidade, muita. E ele é sempre o certo. É. Vamos falar sobre depressão, mal do século, relacionado a esse tema de hoje.
Lá, depressão. Rafa, quer começar? Vamos lá. Olha, eu acredito não, eu vejo isso todos os dias. Essa parte do relacionamento, ela traz assim para nós, para as pessoas que não estão tão evoluídas, que não estão tão assim maduras emocionalmente falando, uma depressão assim gigantesca, tá? A falta dentro de um relacionamento, se você não tem a parceria juntamente com a pessoa que você está, independente de quem seja, te leva a uma depressão muito profunda. O trabalho, se você não tiver satisfeito com aquilo que você faz, com aquilo que você gosta, te leva a uma depressão muito profunda. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão assim muito mais frágeis do que antigamente. E É, hoje nós temos muito mais recursos do que sim. antigamente. Então, a depressão realmente, como mal do século, ela está cada vez pior. As pessoas elas estão cada vez mais fragilizadas e, e isso faz com que traga assim dificuldades em relacionamentos, traga dificuldade com ela mesma, traga dificuldades em inúmeras situações. Até porque é sabido, né, Rafa, que quando, né, Rô, quando começa num relacionamento, a depressão, ela começa a acontecer muito antes do término, né? O Exatamente. término é aquele que, assim, evidencia, né? Uhum. Mas ela começa muito antes. Porque quando a pessoa que está sendo abusada emocionalmente, ela tem uma carga de cortisol no corpo 3 vezes maior Ah, é? que fosse um estresse do dia a dia. Tipo, você teve um estresse lá no seu trabalho, daí você falou assim, nossa, né? Você fez uma descarga de cortisol. A pessoa, quando ela tá sendo abusada emocionalmente, ela tem 3 vezes isso a mais. Perdi Agora, 2 terços do É meu verdade. cabelo. Perdi 2 terços do meu cabelo com cortisol elevadíssimo, sem sono, sem fome e sem cabelo. então você imagina Nossa. o quanto isso afeta. E daí, então, a gente sabe que afeta a parte hormonal, daí vem com a parte emocional, e daí quando isso se finda, para recuperar isso é muito mais trabalhoso, porque daí a gente tem que ver o que que ficou, né? Ó, vamos lá na LG Saúde que tem a biorressonância, né? Vamos ver como que ficou essa parte hormonal, como que tá a parte de vitamina, como que vai estar essa parte de alimentação, porque você tem essa descarga muito alta. Então, assim, é devastador. É devastador emocional e físico, né? Então, a E depressão. muitas vezes também as pessoas não têm o apoio da família, né? Não. Aham. Que acha? Tem muita. E isso acaba dificultando muito mais. O povo acha que é frescura a depressão, né? É. Algumas pessoas ainda têm isso na cabeça. Hoje não. Hoje a gente consegue ter uma visão maior, Sim. né? Acho que Acho- tanto falado, e em Sim. muitos casos a gente consegue sim, mas tem É. pessoas Eu que. passei por uma Porque, na verdade, Depressão? não é todo mundo que tem. Quando a gente faz depressão, a pessoa fica jogada lá e não quer fazer nada, não tem força para fazer nada. Não, Não. as pessoas trabalham, né? Elas continuam trabalhando, elas continuam, né? Eu perdi um irmão com 36 anos, né? E você acha que isso acontece com qualquer um, menos na sua família. E eu entrei numa depressão sem saber que eu estava na depressão. Eu fui para 135 quilos. O meu escape era a geladeira. Era a geladeira. A fome A emocional. fome. E quando eu tive que fazer bariátrica depois disso. Porque eu não conseguia voltar. Então, foi a forma de eu suprir aquela dor que eu estava sentindo, da perda do meu irmão. Aí, quando eu me dei por conta, eu estava numa depressão profunda e super obesa. E para eu sair desse quadro, foi uma luta de uns 5, 6 anos. É porque fica mais difícil, porque Né? quando você olha, você fala assim, e agora? Como que eu vou recuperar tudo isso? Né? E daí começa a ficar muito mais difícil, porque você já colocou um hábito, né? Que nem você falou, eu ia pra geladeira toda hora. Então Toda você já hora. estava no feito hábito ali. Aquilo saciava você emocionalmente. Então você precisava de mais. É. De mais. Por isso que a escolha alimentar, muitas vezes, a gente faz errada, porque o açúcar, ele é uma delícia, né? Nossa.
E aí, Então, altamente é. inflamatório. E não é só o açúcar, é Não, bebida, é sim, droga. é. Muita gente. Por que que Tudo fica hoje? muito, né? Muito, você muito Tudo. acelera. Os vícios Os ficam. vícios E o afloram, nosso próprio organismo encontra uma forma de descarregar isso de algum né? jeito, né? Você precisa. Seja na compulsão alimentar, seja no ranger de dentes, seja na insônia, seja na falta de apetite. De É. alguma forma, aquilo vai refletir no seu corpo. Oi, Rafa, Oi? Não, eu tô. Não quer, não quer, não, quer opinar? não quer Não, opinar, mas isso é verdade, isso é verdade. As pessoas, na verdade, elas descontam na comida uma série de situações que elas passam na vida, sabe? Então, é gostoso, sabe? Vale a pena, sacia, Prazeroso. é é prazeroso, prazer. exatamente, é prazeroso tudo isso. Então, tem gente, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela foi para o fundo do poço. A hora que ela resolveu se reerguer, ela entrou na academia. E ela vive a academia 24 horas por dia. Mas é bom a academia. Mas É bom a academia, mas mas é ela o trocou o excesso. vício. Ah, ela Exato. Ela É o redirecionou excesso. o foco dela. Ela redirecionou. Então, assim, tem pessoas que redirecionam para comida, para compulsão alimentar, tem pessoas que direcionam para E academia. tudo em Então, excesso é ruim, né, Rafa? exatamente, o equilíbrio numa situação dessa é fundamental. E não é sempre que essas pessoas conseguem ter esse equilíbrio. Por isso que é muito importante que a gente, poxa, coloque o pé no chão e fale, não, eu preciso de ajuda realmente. Seja emocional, seja físico, seja no trabalho, peça ajuda. É importante que você tenha essa sabedoria para isso, Ô, sabe? Hoje em Rafa, dia não dá para a gente ficar sem, assim, ter este apoio das pessoas. Oi. como identificar a depressão? Sintomas. Como que você começa a perceber na pessoa que ela não tá normal? Tristeza. Ah, é? A A pessoa, pessoa, quando ela está depressiva, é uma pessoa que ela não vê brilho em nada. ela, Ela não vê ela se fecha mais também, né? Vai o exatamente, afastamento social, o afastamento da família, em casa. exatamente. Ela prefere ficar mais reclusa, mais E, sozinha. e Então, tudo isso é em cima da tristeza. acaba tendo uma mudança de hábitos. No trabalho já não é mais aquela pessoa tão falante, já não é. Quando a pessoa é muito quieta, você vê pela falta de vontade de fazer as coisas, né? Procrastinando mesmo. Então agora quando é uma pessoa mais falante, tudo você vê que ela vai reduzindo, né? Programas sociais, vai reduzindo a carga horária, vai reduzindo falar, Reduz o contato com as pessoas, o contato com a família, o contato com amigos, e vai, assim, aos pouquinhos se afastando. perdendo, Isso acaba perdendo, perdendo o interesse, né? perdendo interesse, perdendo brilho. Fica a dica aí para as mães Sim. prestarem atenção nos filhos, no esposo, no parente, né? Porque às vezes a pessoa tá tão no automático essa vida corrida que não consegue perceber esses Se detalhes. você realmente, eu sempre costumo dizer que nós devemos ter muita empatia pelo próximo. Então, se você realmente olhar para uma pessoa, você vai ver nos olhos dela se ela está bem, se ela não está. Bom diálogo, né? Você começa identificando. Hoje eu falo assim, o que a gente vê muito no consultório é a depressão e a ansiedade, elas andam juntas, né? E principalmente nos adolescentes. Eles vêm muito com a parte da ansiedade, com sintomas de ansiedade e não conseguem entender esse quadro depressivo, né? Então, para a família ficar atento mesmo, essa mudança muito brusca de comportamento, essa reclusão muito grande, os sintomas da ansiedade, como que eles estão sendo administrados, né? Tem falta de ar, tá com pânico, como que tá isso aí? E prestar atenção, como a Rafa falou, olhe nos olhos e presta atenção como que a pessoa faz a mudança do dia a dia, porque ela não faz assim, ah, não, foi, ela realmente ela muda. É Quantas mito pessoas ou é verdade? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Sim.
A gente Sim. fala assim, é bem... Uau. Oi, Rafa, o que você ia falar? Não? Já teve depressão? Alguém da sua família? Sim, eu venho de uma família que acha que depressão é frescura. Meu Sim. pai fala que Os antigos. Os depressão antigos. é doença de quem não tem o que fazer. Ele fala, né? Mas não é bem assim. Eu moro longe, eu moro fora de casa, né? Há 15 anos já, né? E quando eu saí desse relacionamento, que na verdade eu não saí, o relacionamento acabou, mas eu não tinha saído, né? Sim. Antes de começar a fazer esse tratamento com a Adriana e a Rafa, realmente eu não conseguia trabalhar, tá 100% no meu trabalho. Eu parei de visitar meus pais na cidade deles. Eu me isolei, tanto dos meus amigos, porque eu queria ficar trancada na minha casa, quieta, para eu não ter que explicar para as pessoas o que estava acontecendo e vivenciar tudo aquilo que estava me fazendo mal. Então, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, nada eu fazia 100%. E aí, foram acumulando contas, foram aparecendo problemas financeiros, além dos problemas psicológicos que eu estava tendo, emocionais, por conta dessa situação, né, na qual eu estava. E a partir do momento que eu tive uma fase em que eu foquei também na academia. Não sei se a Adriana lembra, eu virei uma maromba, assim, um rato de academia. Porque foi onde eu consegui Seu focar escape. minha atenção. Foi minha válvula de escape, né? O exercício físico, ele é primordial nisso, É. nessa recuperação, né? E aí, quando eu tinha algo que me exigia disciplina todos os dias, o meu foco mudou para aquilo. Foi o suficiente para eu sair do fundo do poço. Mas chegou numa fase que eu acabei de falar que tudo em excesso também faz mal, que aquilo em excesso, até a academia em excesso estava me fazendo mal. Mas foi a minha válvula de escape naquela época para eu conseguir sair do fundo do poço. Depois, com o acompanhamento profissional delas, aí eu passei a encontrar o equilíbrio, porque o mais difícil é você encontrar o equilíbrio, eu acho. É A verdade. minha experiência. E aí, quando você encontra o equilíbrio, você se volta pra você volta pra pessoas que te apoiam, mas que infelizmente não sabiam o que estava acontecendo porque você mesmo se isolou, aí que você passa a ter mais ajuda e vai ficando cada vez mais fácil, um dia após o outro, como a Rafa fala. Um dia de cada Um dia vez. de cada vez. Na hora que a gente briga com ela fala assim: hoje você não me fala essa frase, tá? Eu preciso resolver hoje. E nada dá pra resolver na E daí ela hora. fala assim, um dia de cada vez. Mas Elas brigam mesmo. mas é isso mesmo, né? Até essa parada de pensar que um dia de cada vez, até isso você consegue identificar e ver o caminho que você vai tomar. Porque você vai se olhando e vendo as suas preferências novamente. Você vai se resgatando. Você saiu daquela dependência do amigo, do namorado, da namorada, do pai e da mãe. Você foi se curando, né? Porque o dependente emocional, ele chega a querer exclusividade daquele tipo, aquele amigo, aquela amiga é só meu. Parece que o seu mundo se resume àquela Aquela pessoa. pessoa, né? Ela não consegue fazer nada sem aquela outra pessoa validar. Ela não consegue fazer nada sem a pessoa concordar. Então, a hora que você sai disso, tipo, olha, eu não preciso que outra pessoa me valide, porque tá bom, do jeito que eu estou fazendo, você fala, opa, é uma virada de chave gigante. E daí a pessoa parte para relacionamentos saudáveis, tanto quanto junto com a família, no núcleo familiar, com os amigos e com os próximos parceiros. Porque dela consegue lidar com uma coisa com o amor mesmo, né? Com sentir o amor. E é incrível, porque daí a pessoa, ela fala assim, estou livre. Livre. Estou livre. Essa é a virada Estou de chave. livre. Estou livre. Então, é muito E a importante. gente tá num processo de evolução constante, né? E que bom que é assim que a gente vai aprendendo, né? Meu último relacionamento, eu tive que ouvir ainda a pessoa falar assim: ai, é uma pena perceber que o nosso relacionamento serviu de laboratório pra você melhorar com a próxima pessoa. Que bom Assim. que é assim. Que bom, né? Porque se a gente vivesse, E você passasse falou uns o quê pra anos. ele? Não, nem falei nada. Não. Nem falei nada. Não, né? Nem, Melhor. não vale a pena responder, mas assim, ainda bem que é assim, porque tem que ser assim, a gente tem que aprender com os erros e evoluindo. Sim, Com sim. certeza, no meu relacionamento agora, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu fui no anterior e no anterior. E é assim que tem que ser, né? Que bom que a gente aprende. Quem não, aliás, quem não conseguir evoluir assim, por favor, vamos deixar o telefone da Rafa e da Adriana aqui, Com que elas certeza, ajudam muito. muita gente vai se identificar
Sim. né, com esse tema de hoje. Sim, E vai. é muito importante, porque às vezes a gente olha e tal, é só uma carência. Ela é muito mais profunda, ela é É, muito mais séria, é. ela é muito mais, né, dali da família. Até eu vejo assim, resgate entre famílias depois que a pessoa sai da dependência. Porque assim, não é só a pessoa que fica livre. A volta dela também ficam livre. Sim. E daí eles conseguem se conversar melhor e cessa até brigas. Às vezes tem tantas brigas que as pessoas ficam, uma exige da outra, e eu quero isso, e porque o dependente emocional, ele massacra. Aí ele, como se diz assim, ele é meu, ninguém mais pode tocar, e ele não Não, dá ele te tempo para isola outra de tudo e de pessoa. todos. Sim. Então, melhora tudo isso. Tudo. Mas o bom, sabe o que eu acho bom, assim, da minha experiência que eu tive com elas, desse tratamento integrado? Que, assim, a gente tá falando aqui de situações da vítima, como a vítima se sente, Sim. de estar nessa situação. Mas o bom é que quando você começa a fazer esse tratamento, você vê que você não é tão vítima assim também. Que tem coisas em você que você Você pode precisa mudar, que você pode colocar em prática de forma diferente. E é isso que traz a nossa evolução, né? E é isso que faz a gente mudar também e ser melhores E dali, alguns, daquele Sim, ponto em diante, né? e alguns pacientes sempre perguntam para mim assim: ai, se eu separar, ele vai ser diferente com outra pessoa que ele arrumar? Não. Vai, vai. Vai? Sim, Por quê? vai. Pode ser melhor ou Porque ele pior. tem que sim. mostrar para a sociedade que Que é ela errado é é ele. errada. Ou ele. Entendeu? Exatamente. Muito Então, provavelmente. ele vai mudar com outra pessoa? Vai. Claro que com o tempo as máscaras vão caindo. Só que no arranque inicial, obviamente que ele vai agir diferente, sim. Ah, Sabe mas aquela. ele não gostava de criança. E agora ele arrumou uma mulher que tem uma criança. Agora ele gosta. Agora ele Agora ele gosta. gosta. Se amanhã depois ele vai maltratar, o tempo vai mostrar. Mas nesse, vamos dizer assim, pontapé inicial, é assim que ele vai Vai. fazer. Ele vai ser diferente. Tudo que ele não te deu, ele vai dar para outra pessoa. Ou tudo que Exatamente. ela não te deu, ela vai dar para outra pessoa. Fala assim, mas por quê? Porque é natural. Nossa, mas ele está tão diferente. Não, não é que ele está diferente. Ele quer que você pense que ele está diferente. Ela quer que você pense que ela está diferente. E assim vai. Que legal. Gente, tem muito conteúdo pra gente falar ainda aqui no nosso podcast. Mas eu quero que você fale um pouquinho da ALG Saúde. Eu sei que são vários serviços, aonde fica a clínica, como te encontrar. Sim, nós lá, a nossa clínica ela é multidisciplinar, né? Então, a gente tem a parte da saúde mental, que é com a hipnose, psicologia e psicanálise. Depois nós temos a parte da saúde física mesmo. Daí vem a parte de acupuntura auricular, vem a ceragem que você amou Ah, fazer, né? ai que delícia. Gente, olha, help me. Pensa numa cama que você dorme, que ela mexe da cabeça, tudo. Nossa, é Né? perfeito. Vai lá. É um alinhamento mesmo Vai e lá, vai processo lá, vai lá. inflamatório, né? E Maravilhoso. daí laser puntura, tem o ILIB, tem a parte de fisioterapia. Hoje nós começamos a fisioterapia da mulher lá, bem interessante. Ai, A que nossa legal. profissional tá assim tendo bastante sucesso com os protocolos, o tratamento. Então, a gente Essa fica ali, fisioterapia da mulher, parte pélvica, tudo? sim, tudo. Que legal. É, Podemos falar sobre isso também, que é mais, um olha lá, assunto. Mais tema um para mais um pod. assunto. Mais um pod aí. Né, depois a gente tem a parte, né, laboral, né, que ajuda. Hoje nós estamos com palestras e tratando e fazendo vivência da parte de síndrome de burnout, que também está aí muito e importante e sendo mais identificado mais pessoas. Então, nós estamos com uma equipe lá bem preparada mesmo para receber todas essas pessoas. A gente está ali na Rua Santos, 766, a sala 3. No Instagram, a no gente vai Insta- deixar aqui no na tela. Instagram, isso. O telefone também vai estar na tela para quem quiser, né? Entrar em contato. Então, de segunda a sexta-feira, estamos lá. Liguem. Olha o desafio. Para quem viu esse pod, tem um descontinho. Para quem viu esse pod, tem um descontinho. Chega sim. lá e fala: eu assisti o pod da Rô. Isso mesmo. Assistiu, tem um desconto. Vale pra quem tá no pod da rua também. Ah, olha lá. Eu também quero desconto.
Joia. Então, e você, linda, maravilhosa, que deixa o povo mais lindo ainda. Eu tô ali no Palhano Premium, na Avenida Madre Leônia, número 1377. Atendo exclusivamente ali no consultório. Também tem uma parceria com as pacientes da Adriana e da Rafa, né? Que a gente. Vocês são um time. Isso, a gente fornece desconto também para os pacientes lá que elas indicam. Eu também indico bastante pacientes dessa parte de, principalmente de bruxismo, que procuram assim com autoestima baixa mesmo também, essa questão, pra gente não tratar só o externo, né? Tratar Sim. o interno também. E é isso, estamos lá. E sua rede social? É @Letícia S. Marques Odontologia, tem no Instagram. E lá tem casos clínicos, tem curiosidades sobre procedimentos. E a analista Rafaela, fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu faço atendimentos de terapia holística e a psicanálise. E meus atendimentos são com a Adriana, na clínica dela, e online também. Então, se alguém tiver aí interesse, estamos à disposição. E, claro, tem descontinho para quem assiste o podcast da Rô. Isso aí, né? E qual que é a sua rede social, Letícia? A Rafaela Felipeto. Tá. Tá como Rafaela Della Libera Felipeto, é o meu nome mesmo no Instagram. Espaço Vida Terapias. E é isso aí, gente. Eu adorei receber vocês aqui. Deu muito. Temos muito ainda que conversar. Tem muitos episódios por vir, né? Abriu alerta para vários assuntos, Vários né? assuntos. E você que está assistindo esse podcast, deixa sua pergunta embaixo, que a Adriana e a equipe dela vai responder, marcar uma consulta, né? Sim. Sim. A consulta, marca a consulta e já vai para o procedimento. Já faz o A atendimento. gente já faz a uma sessão. análise, já faz. Na própria consulta lá na clínica, faz o exame de biorressonância, né, que é aquele que faz o mapeamento de como estão as vitaminas, como que são os hormônios, né? Então ele faz um scanner mesmo de como está o corpo. E daí ele já vai para a sessão que ele escolheu. Aí eu quero hipnose, eu quero psicanálise, eu quero acupuntura, eu quero seragem, ele já vai. Só os pacientes que são de fora, que pedem um atendimento online, que a gente não faz a biorressonância. Mas os que vêm até a clínica, Mas todos aí você eles. já identifica Sim, ali. já feito. Gente, então, para você que se identificou com esse podcast de hoje, entre em contato com a ALG Saúde. A equipe da Adriana está lá para te orientar, para te direcionar pelo melhor tratamento e para você ser curada, assim como elas foram. Não é mesmo? É um Né, alívio, Letícia? é um alívio. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, agradeço. Rafaela. Imagina, obrigada a você pela oportunidade, pelo carinho em nos receber. E estamos aí para os próximos que vierem. Com certeza. Adriana, muito obrigada Eu mais que uma vez. Agradeço muito. E deixa eu mandar um beijo para a equipe sua, senão eu vou apanhar quando eu for. Quero mandar um beijo para todas as suas funcionárias, que elas são maravilhosas. Eu chego lá, gente, sou tratada igual a rainha, tá? Ai, que bom! Isso é o mais importante. É. Beijo para todos, são super profissionais que estão junto com você, Sim. né? Caminhando aí, Sim, nós ajudando estamos com uma equipe. vidas, ajudando vidas. Faz convite, pessoal, ir lá tomar um cafezinho. Vamos lá tomar um café, conhecer as novas especialidades que agora tem na clínica. Venha conhecer a saúde da mulher, que é muito, muito importante. Muito legal. E outra, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Sim. Dá pra gente fazer um pod já pra falar sobre Aí, isso. olha, olha lá, ela já Aí. colocou os 4, 5 temas lá, né? Sim. Mas não, vamos conversar assim. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, mas a regressão só serve para relacionamento abusivo, dependência emocional? Não. Gente, tem traumas aí que a gente precisa ressignificar, atualizar. Às vezes a pessoa quer ser um palestrante e não consegue falar muito bem. A pessoa quer fazer um concurso e tem medo de ir. Quer dirigir e tem medo de dirigir. Então, assim, nós estamos lá. Quero tirar dúvida, como que é? Quero conversar só. Vamos tomar um café, vamos experimentar. À disposição de todos. É isso aí. ALG Saúde para mudar a sua vida e ter uma qualidade de vida bem melhor. E esse foi o podcast da Rô de hoje. Tchau e até mais.